Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, sob a direção sempre competente do meu amigo Lucimar Faria. Eu quero agradecer a Deus, aos nossos queridos, amados patrocinadores, que têm sido, assim, instrumento de Deus para a propagação da sua palavra. Dentre eles, a QS Seguros e a sanduicheria Medmax. E também os meus irmãos queridos e queridas que têm sido nossos patrocinadores, os seus nomes virão aqui nos créditos finais. Nós temos feito uma série de exposições no livro dos Salmos. Nós denominamos Salmos para a Vida. E dos últimos 3 programas, nós desenvolvemos o Salmo 137, que explicamos que é um salmo imprecatório, é um salmo que pede a destruição dos seus inimigos. Sempre lembrando, queridos, que os salmos é a expressão do coração, a expressão cotidiana dos salmistas na vida deles, no cotidiano, e a sua relação com Deus, seus temores, suas dúvidas, suas inquietações, as suas perguntas, e como eles olhavam as circunstâncias que viviam e o mundo, e essa relação com Deus, a ação de Deus na vida dele, na vida do seu povo e na vida daqueles que eles reputavam então como inimigos, que vinham para invadi-los, para oprimi-los. E hoje nós vamos dar início a mais uma série de exposições, agora no Salmo de número 1. Então eu quero ler as Escrituras, ler o Salmo 1, e aí nós faremos assim uma série de exposições do Salmo 1, para que você então tenha a compreensão deste Salmo que abre o livro dos Salmos, e ele tem uma ligação também estreita com o Novo Testamento. Vamos ler então a palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunhão dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar para que Deus, em nome de Jesus, nos dê o entendimento da sua palavra, para que assim possamos fazer a primeira exposição. Ó Deus, em nome de Jesus, quero, Pai amado, glorioso, agradecer pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui dirigindo mais um programa. Ó Deus, estamos no 3º ano do programa Boas Novas, que pela Tua bondade e misericórdia o Senhor nos concedeu. Ó Deus, a minha oração constante é para que o Senhor continue a derramar graça, misericórdia sobre todas as pessoas. Ó Deus, sobre aqueles aflitos, angustiados, aqueles, ó Deus, que se sintam ou que se sentem oprimidos, afligidos por toda a circunstância e situação ao qual estamos vivendo. Mas queremos agradecer, porque sabemos que Tu és o Deus glorioso, Tu és o Deus soberano, que conduz a história, o Senhor é o Deus que intervém na história. Por isso, ó Deus, pedimos agora a iluminação, entendimento da Tua palavra, para que, ó Deus, a exposição seja compreendida na mente e ela desça ao coração, para produzir frutos, ó Deus, aquilo que o Senhor espera que cada um possa produzir. Assim, ó Deus, eu oro agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes questões que aflige as pessoas que passam por lutas e passam por dificuldades
é olhar que ao tempo em que ele está vivendo as lutas, as aflições, as suas dificuldades do dia a dia, a sua subsistência, e ele demonstra fé, demonstra piedade, demonstra um caráter reto, demonstra um caráter ético, né, comprometido com os bons costumes e com os valores e com os princípios que rege a partir das Escrituras, e o comportamento dele na sociedade, obedecendo regras, obedecendo normas, obedecendo leis, e assim vivendo a sua vida no dia a dia de forma ordeira e de forma pacífica. Mas quando ele olha também ao seu redor, enquanto ele está vivendo essa vida dessa forma, com compromisso com a verdade, com a ética, com o seu relacionamento com Deus, muitas vezes ele olha para o lado, ele vê uma pessoa desonesta prosperar. Ele vê uma pessoa que não guarda princípios e valores prosperar, crescer na vida. Uma pessoa que não respeita Deus, uma pessoa que não respeita ninguém, uma pessoa que não considera ninguém, mas mesmo assim ele está progredindo, mesmo assim ele está crescendo na vida. Como que, ao olharmos para essa situação e voltar os nossos olhos para as Escrituras, como que nós podemos então compreender essa dinâmica da minha relação com Deus, as minhas lutas e meus sofrimentos, e aquela pessoa que não conduz a sua vida de forma ordeira, de forma que agrada a Deus, ele está crescendo, ele está prosperando. Essa inquietação da alma nós encontramos na palavra de Deus no Salmo 73, quando o Salmo de Asaf fala sobre a prosperidade dos ímpios. Asaf, ele se coloca como uma pessoa reta, piedosa. Você olhar a história de Asaf, você vai ver que de fato ele era um homem temente a Deus, era um cronista que fez parte do reino de Israel. Mas então, portanto, ele diz que os ímpios são gordos, nédios, sadios, a sua gordura brilha, que não participa das lutas dos mortais. Mas aí ele também diz o seguinte, mas quando eu entrei no templo e fui meditar nessas coisas, né, eu quase desesperei meu coração e traí a memória dos meus pais. Mas aí, entrando no templo, ele refletiu que os ímpios são colocados em lugares altos e escorregadios, e a queda dele é certa. Quando nós olhamos para o Salmo 1, encontramos então a circunstância de um salmo que fala sobre o caráter humano, um caráter ideal, ou seja, um modelo de moral para o ser humano que agrada a Deus. Então, assim, sendo o conceito central é o de que a bênção do que serve a Deus e a destruição daquele que não serve. A bênção daquele que serve e a destruição daquele que não serve. Portanto, o Salmo nos ensina que para agradar a Deus é necessário estar firmado em sua palavra e vivermos de acordo então com essa palavra. Portanto, o poema descreve o ser humano em 4 perspectivas: no seu caráter, a sua influência, a sua conduta e o seu destino. Interessante que esse Salmo, primeiro, ele abre então a perspectiva que vai ser tratado nos salmos seguintes. E aí, se pudermos fazer uma ligação dentro da que nós chamamos da teologia bíblica, para olharmos então essas palavras em todo o contexto das Escrituras, nós podemos primeiramente olhar no Novo Testamento, no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, de fato, Jesus Cristo trata dessas circunstâncias. Jesus Cristo trata das bem-aventuranças acerca do caráter. Posteriormente, Jesus Cristo trata acerca da influência e da influência que as pessoas se sentem quando ele diz que ou sentem a influência ou se torna influência para outros, quando Jesus Cristo fala sobre o sal da terra, sobre a luz do mundo. Portanto, e a conduta que Jesus Cristo fala, portanto, no capítulo 5, versículo 20 de Mateus, ele diz o seguinte: se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, Jesus Cristo está falando de conduta, aquilo que eu creio, aquilo que está no meu coração, eu preciso vivenciar, eu preciso expressar. E por fim, Jesus Cristo termina, portanto, no capítulo 7, quando Jesus Cristo fecha ali o Sermão do Monte,
Jesus Cristo trata acerca dos dois fundamentos. Aquele construtor que construiu a sua casa na areia e o que construiu sobre a rocha. O que construiu sobre a rocha foi aquele que ouviu a palavra de Deus, né, e aguardou no coração, e veio os rios, sopraram os ventos, veio a chuva e deu ímpeto contra aquela casa, veio de ímpeto contra aquela casa, e ela permaneceu. Aquele que edificou a casa na areia é aquele que ouviu a palavra, mas ele não aguardou, ele não fez questão de se portar e ser conduzido por essa palavra. Os mesmos rios, a mesma chuva e o ímpeto do vento foi como contra aquela casa. E a casa veio a cair e foi grande a sua ruína. Portanto, aqui no Salmo 1, nós temos essa dinâmica. Por isso eu quero dar a essa série de exposição no Salmo 1, o homem bem-aventurado, o seu caráter, conduta, influência e destino. No versículo 1, nós temos 3 verbos que são muito importantes nesse texto. Na leitura que eu fiz, os verbos que nós temos é o que não anda, é o que... no texto que eu estou usando, os 3 verbos aparecem o que não segue, o que não imita e o que não se assenta. Então são 3 verbos. E na revista e atualizada, esse verbo aparece o que não anda, o que não se detém e o que não se assenta. Portanto, são 3 verbos que são importantes para a compreensão do Salmo. E assim eu quero então trazer em primeiro lugar, na primeira exposição, o homem bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios. Nós podemos colocar essa tradução de ímpios e perversos, nós temos a mesma dinâmica. Portanto, o que a Bíblia está dizendo, meu querido, ao usar o homem, está usando o hebraico de forma definitiva, no singular masculino, focando então em um homem particular, em uma pessoa particular, como representante ideal dos justos. Então perceba isso, o homem, bem-aventurado o homem. Então nós temos a perspectiva singular do masculino, que está apontando para alguém como ideal de ser uma pessoa justa. Bom, ele é descrito primeiro, meu querido, minha querida, de forma negativa, em termos de sua separação da mentalidade e das práticas dos ímpios. Então podemos, numa primeira perspectiva, uma primeira definição, trazer a definição de ímpio àqueles que se recusam a reconhecer Deus. Portanto, os justos não se permitem ser influenciados por esses ímpios, pelos pecadores, por aqueles que não temem ao Senhor. Então veja bem, meu querido, minha querida, a Bíblia define então que o homem bem-aventurado, de uma forma cabal, que o ideal de homem de Deus é que ele, em primeiro lugar, na primeira exposição, é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Eu quero ainda me ater nessa perspectiva do andar. Quando a palavra de Deus, no Velho Testamento, fala acerca de Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Então, olharmos para a Escritura na perspectiva do andar, se eu ando com Deus, significa então que os meus princípios e valores, aquilo que eu creio, está intimamente ligado com Deus, ou seja, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu compreendo a Deus naquilo que se revela na sua palavra, e eu ando com Deus expressando esses princípios e valores. Então, é um período de perversão e de pecado, diz a Bíblia, então, que Enoque andou com Deus. Olhando mais um pouquinho à frente, nós encontramos então a pessoa de Noé. Noé também é um contraponto, porque a Bíblia diz que Noé andou, Noé achou graça diante de Deus. Então a perspectiva no Novo Testamento, para nós então termos uma compreensão, Efésios capítulo 4, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados.
Paulo faz a exposição nos 3 primeiros capítulos, expondo doutrina acerca da eternidade, da nossa salvação, a pessoa do Espírito, a pessoa em relação também à oração. Capítulo 2, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai fechando os aspectos doutrinários, mas ele abre o capítulo 4, então, trazendo para que as pessoas, ao compreender a doutrina, ao compreender a riqueza gloriosa da salvação, o apóstolo Paulo, então, usa uma expressão, chamar para o lado aquela pessoa e exortar de forma veemente, diante de tudo aquilo que ela conhece de Deus, que ela aprendeu, ela deve andar de modo digno da vocação, de modo digno do seu chamado, de modo digno que ele possa expressar a pessoa, a glória de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus no mundo ao qual ele está vivendo, porque ele anda com Deus. Então, nesse sentido, queridos, o contraponto de forma negativa, o Salmo 36, por exemplo, do verso 1 ao versículo 5, como vai descrever o ímpio ou o perverso. O pecado ímpio sussurra ao seu coração, ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é a sua perversidade. Tudo o que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldades. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Portanto, o querido ímpio perverso é inimigo de quem ama a Deus. É inimigo de quem faz o que é certo. E é inimigo dos pobres. E é inimigo também dos oprimidos. Porque ele é aquele que oprime o pobre, é aquele que oprime a viúva, é aquele que pratica o mal para, de alguma maneira, ter lucro e vantagem sobre os pobres, sobre as viúvas, e aqueles que já são oprimidos pela circunstância da vida. No Salmo capítulo 10, o verso 2, o verso 4, diz o seguinte: o perverso em sua arrogância persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. E eu quero concluir essa ideia aqui sobre o ímpio, o perverso, com o Salmo 37, versículo 14. Aí nós estaremos indo para a conclusão do nosso programa. Os perversos puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. E aí, meu querido, minha querida, diante disso eu quero colocar isso para você, né, de que você vive uma vida que você tenta numa perspectiva de andar com Deus, agradar a Deus, por meio da sua palavra, amando a Deus e ao próximo, a si mesmo, procurando o cuidado do pobre, do órfão, das viúvas, dos oprimidos, a andar de forma correta com seus deveres e obrigações dentro da lei, a circunstância de nação, o estado, ou cidade que você vive, ou até mesmo no seu condomínio, ou bairro que você mora, você procura então conduzir de forma ética, de forma verdadeira, de forma sincera, mas você sempre é bombardeado por aqueles que desrespeitam regras, por aqueles que são arrogantes, por aqueles que usam o poder do seu status, o poder da sua autoridade conferida pelo Estado, ou até mesmo por simples prazer de fazer o mal, de praticar o mal e de bagunçar e de ser aquele desordeiro ou desordeira diante do que é certo, do que é correto, e você constantemente é bombardeado por essas situações. Então, portanto, os ímpios, os perversos, eles podem até parecer piedosos e prósperos, mas a tristeza e destruição os aguardam. Então, meu querido, por fim, os ímpios, os perversos, traz para a gente um termo genérico para as pessoas que não estão em comunhão com Deus. Literalmente, significa estar perturbado, estar inquieto, isto é, estar em desarmonia com Deus. Mas como que nós podemos terminar o nosso programa? Será que há perspectiva? Será que há possibilidade? Será que há uma forma de que o ímpio, o perverso, possa se encontrar com Deus, possa ser encontrado por Deus, possa ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus,
possa ser alcançado pela obra gloriosa de Jesus Cristo? Será? Então, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que o ímpio pode ser transformado, que o perverso pode ser transformado. Aquele que está em oposição a Deus pode passar a ser amigo de Deus e andar com Deus. Aquele que despreza o pobre, o oprimido ou a viúva, ele pode ser transformado por Deus para cuidar do órfão, do pobre e da viúva. Aquele que respeita as regras e normas, aquele que vive vive em luxúria de forma desregrada, o ladrão, o adúltero, até mesmo o assassino, ele pode encontrar em Jesus Cristo o perdão, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar um coração de pedra em um coração de carne. Portanto, eu quero deixar para você 3 exemplos do Novo Testamento que exemplifica essa ação e o poder de Deus. O primeiro deles está em Lucas capítulo 23, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz é modelo de arrependimento. Jesus estava ali, Jesus foi colocado entre malfeitores. E ali um dos ladrões estava falando para que Jesus Cristo pudesse salvar ele, né, e salvar tanto a ele quanto a eles mesmos, ladrões que estavam ali. Mas o outro diz, rapaz, nem no momento da morte, tendo a mesma sentença, você não é capaz de pensar diferente. Estou traduzindo em outras palavras para você, mas que traz o mesmo sentido que eu quero explicar, que há possibilidade de arrependimento. E aí aquele outro ladrão que estava repreendendo diz o seguinte, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus Cristo diz para ele, na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, na verdade, te digo hoje, 2 pontos, né? Estarás comigo no paraíso. Portanto, Jesus Cristo está afirmando para aquele homem, e eu quero ler para você esse texto, porque ele é muito rico, glorioso, Lucas 23, versículo 40, é importante que eu e você saibamos dessa perspectiva. Olha só, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Gloriosamente, Jesus Cristo apresenta e traz àquele homem a salvação. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz veio sobre aquele ladrão e ele pôde então estar na presença do Senhor conforme a Bíblia ensina. Um segundo exemplo, o publicano na parábola de Jesus é um modelo de arrependimento. 2 homens, o publicano e o fariseu, vai estar na presença de Deus para orar no templo. O fariseu olhava para si mesmo, dizendo que ele era um homem justo, um homem correto, que dizimava, que jejuava, e ele não era como aquele publicano, safado, ladrão, cobrador de imposto ou de impostos. Mas o publicano, diz a Bíblia, que nem ousava levantar os olhos, apenas dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador. E a Bíblia diz, Jesus Cristo falando dessa parábola em Lucas, diz a Bíblia então, Lucas 18, verso 13, aí diante, que o publicano voltou justificado diante de Deus, e o fariseu se tornou ainda mais culpado dos seus pecados. E portanto, e por fim, podemos terminar com o apóstolo Paulo. Também o apóstolo Paulo é modelo de arrependimento. O apóstolo Paulo era um homem tido como um homem zeloso, piedoso, guardador da lei, guardador dos princípios da lei, mas ele era perseguidor dos cristãos, perseguiu aqueles que estavam no caminho, e ele recebeu cartas, ordens, autoridade para ir até Damasco e prender e trazer preso para Jerusalém os cristãos, aquele que era do caminho. Mas na ida, ele teve um encontro com Jesus Cristo, e aí veio um clarão e ele caiu ao chão. E aí ele ouviu a palavra de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ou seja, perseguir aquele que teme ao Senhor é perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí Saulo responde, quem és tu, Senhor? Então Saulo reconhece o Senhor, e ali Saulo é conduzido até a cidade, até uma casa específica, depois um profeta, Ananias,
vai ter com ele, explica para Paulo, e Paulo então é tirado a venda dos olhos, cai como escamas, e Paulo foi batizado e tornou-se um grande instrumento de Deus para a transformação de outras pessoas. O apóstolo Paulo, na sua vida, no próprio livro de Atos, a partir do capítulo 21, em suas defesas, ele sempre falava que outrora era um perseguidor da igreja. Então, meu querido, minha querida, continue na prática do bem, temendo a Deus. Continue sendo resiliente e perseverante em meio às lutas, situações e provações, pois Deus é o Deus que se assenta no trono, mas é o Deus que anda conosco, e nós andamos com Deus. É o Deus que tudo vê. E nós então devemos continuar andando com Deus, parecendo com Deus, tendo a mente de Cristo, conforme a palavra de Deus nos ensina. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa, quando nós vamos desenvolver então mais um verbo no verso 1. O bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de expor a Tua Palavra. Ó Deus, que a Tua Palavra alcance cada mente, alcance cada coração para a Tua glória e Teu louvor. Ó Deus, aquele que vive oprimido, vive angustiado, vive desesperançado, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo do Senhor aplique essa palavra no coração, para que ele possa avivar a alegria, avivar a esperança de que ele está no caminho certo e no tempo oportuno o Senhor há de julgar todas as coisas, e aqueles que temem ao Senhor serão honrados, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. E é, Senhor Deus, que nós não possamos andar como ímpios, mas possamos andar, ó Deus, como aqueles que de fato têm o Senhor como Deus, tem Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo como aquele que nos guia, que nos ensina e que nos preserva como santos aqui no mundo para a glória e louvor do Senhor. Se oramos, ó Deus, agradecidos por todas as pessoas que têm sido participantes do programa, ó Deus, que têm sido aqueles que compartilham o programa, aqueles, ó Deus, que todos os sábados nos acompanham e que a Tua Palavra, Deus, alcance mais e mais pessoas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal da Goiás é Mais TV e baixar o app também da Goiás é Mais TV para que você possa assistir, né, em qualquer momento, situação, um dos nossos programas e também os demais programas da TC Multimídia. Eu quero convidar você também para todo domingo às 18 horas pela Goiás é Mais TV, o culto da Igreja Presbiteriana Boas Novas. Nós estamos situados ali na rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, praça C114, no Jardim América. Faça-nos uma visita, venha participar conosco e juntos andaremos na presença do Senhor. Deus abençoe, muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Um abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.